Graça e paz, amigos do canal, irmãos em Cristo Jesus. O canal Pão Vivo vai dar início agora a uma série de vídeos onde nós vamos estudar esse livro aqui, Fundamentos da Fé Cristã, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a igreja do Senhor seja edificada. Será uma série com 24 lições. Então eu aconselho você, eu encorajo você a acompanhar essa série, acompanhar as lições, e eu tenho certeza que no final dessas lições a sua fé vai se tornar inabalável. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Na lição número 1 do nosso livro Fundamentos da Fé Cristã, a lição número 1 é intitulada Deus, parte 1. Deus é eterno. E essa lição também se propõe a responder algumas questões. Deus existe? Qual é o nome de Deus? Por que algumas pessoas afirmam que Deus não existe? Em qual lugar se deve adorar a Deus? Tópico: a criação testifica a existência de Deus. Em Salmo 19:1, vemos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos 1:20 fala que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O universo fala de Deus todos os dias e a cada momento. Basta olharmos o universo com seus bilhões de itens e logo reconheceremos que tudo isso não veio à existência por si só, não é a mera obra do acaso. Em seu íntimo, o homem reconhece que há um ser que criou todas as coisas. Desde os povos mais primitivos, o ser humano tem tido essa percepção. As coisas visíveis que Deus criou, de alguma maneira, expressam o Deus invisível. Há, porém, aquelas pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus. Em Oséias 4:1b diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Podemos dividir em 3 grupos de pessoas: os que não creem. Salmo 14:1 diz que o insensato no seu coração diz não a Deus. O segundo grupo são aqueles que não sabem se Deus existe ou não. Eclesiastes 3:11 tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O terceiro grupo somos nós, os que cremos. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. O padrão moral das pessoas quase sempre está ligado ao conceito que elas têm de Deus. Muitos escolhem não reconhecer a existência de Deus, pois desse modo podem levar uma vida iníqua, injusta, livre das acusações da consciência e despreocupada, suprimindo assim o fato de que um dia terão de se apresentar diante de Deus e prestar conta de suas obras. Desse modo, tais pessoas preferem se entregar aos prazeres egoístas e paixões infames sem limites e domínio próprio, desconsiderando as consequências disso, conforme vemos em Romanos, capítulo 1, verso 28. Muitos jovens cristãos, quando vão para as universidades, têm sua fé bastante abalada. Seu padrão moral entra em franca degradação, e alguns chegam até a duvidar da existência de Deus. Passam a ter um viver livre demais e leviano, com o uso de drogas, bebidas e também relações sexuais que Deus não aprova, embora a sociedade ocidental atual sim. Ninguém pode garantir que não há Deus, mas eles esperam que não haja Deus, pois, se houver, estarão em apuros. Se não houver, ficarão bem mais à vontade e terão desculpas para pecar, conforme Romanos 1:32.
Os conceitos e ideologias presentes no meio universitário dão munição para argumentar que Deus não existe e que, por consequência, não precisam se preocupar com o que a Bíblia diz. Existe todo um esforço para se remover a Bíblia da cultura moderna do século XXI, pois ela é considerada retrógrada, opressora e discriminatória. Quem pensa assim só se preocupa com o presente, não se dando conta de que um dia irão se encontrar com seu Criador. Eclesiastes 12:1. Ignorar a existência de Deus também faz com que as pessoas deem liberdade para toda a corrupção que vemos hoje no mundo. Elas pensam: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15:32. Lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28:28, Salmo 111, Provérbios 1 e 9. Tópico: Deus é eterno, sem começo de dias, nem fim de existência. Em Apocalipse 22:13, o Senhor Jesus nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui nós vemos 3 descrições de uma característica de Deus. Ele é eterno. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Ele não é apenas o primeiro, mas também o princípio, o que indica que antes dele não havia nada. Além disso, ele não é apenas o último, mas também o fim, indicando que depois dele não haverá nada. Isso atesta a eternidade de Deus. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, a resposta foi: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, 14-15. O fato de Deus ter se chamado de Eu Sou indica que Ele é. A sua natureza é. Ele simplesmente é. Portanto, seu nome indica sua eternidade. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmos 90, 1 e 2. Moisés, em seu salmo, afirma a eternidade de Deus. Mesmo antes de haver tempo, na assim chamada eternidade passada, e mesmo depois, na eternidade futura, depois que Deus concluir todo o seu plano, Deus é. Por ser o Eu Sou, também indica que Ele é tudo e pode suprir todas as nossas necessidades. De fato, temos um Deus todo inclusivo que pode nos satisfazer plenamente com paz, alegria, salvação. Ele é o nosso Criador, Salvador, Redentor, nosso Rei, Senhor, amigo, fortaleza, morada, abrigo, proteção, auxílio, cântico e tudo mais que nós necessitamos. Tópico: Deus é único. Isaías 45, verso 5 diz: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Salmos 86, 10 diz: Pois Tu és grande, e operas maravilhas, só Tu és Deus. 1 Coríntios 8, 4, lemos que há um só Deus. Em todo o universo existe apenas um Deus verdadeiro. Ele criou os céus e a terra, e o homem para seu plano eterno. É o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que se entregou em seu Filho Jesus Cristo, a fim de morrer por nós na cruz para nos redimir, perdoar, lavar, justificar e reconciliar com Ele mesmo. É ainda o Deus único que ressuscitou dentre os mortos para nos regenerar, santificar, transformar, conformar e glorificar. Temos um só Deus, não são 3, mas um só, e não há outro. Não conseguimos explicá-lo ou compreendê-lo plenamente. Vemos em João 4:24 que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser espiritual na esfera espiritual. Espírito é a essência divina. Embora não possamos entendê-lo com nossa mente limitada, podemos adorá-lo em nosso espírito e assim experimentar toda a sua realidade. Nosso espírito tem a mesma natureza que a de Deus. Quanto mais contato temos com Ele em nosso espírito, mais íntimos nos tornamos dele.
Em Gênesis 4, Adão e Eva tiveram outro filho em lugar de Abel, morto por Caim. Seu nome era Sete, que também teve um outro filho e o chamou Enos, que significa frágil, fraco e mortal. Nesse contexto, lemos: daí se começou a invocar o nome do Senhor, verso 26. O homem havia percebido sua fraqueza, fragilidade e mortalidade. Assim passou a invocar, a chamar o Deus eterno, único e verdadeiro, aquele que é, em quem não há fraqueza nem morte. Essa prática está em toda a Bíblia, e também nós, reconhecendo nossas fraquezas e limitações, podemos hoje chamá-lo e ser supridos com seu poder divino. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus Cristo é o Senhor.